Segundou, galera, estamos chegando para mais uma edição do nosso Pod Esporte aqui na nossa TV Leme. Hoje nossa resenha será com Israel, educador físico. Dentro de instantes estamos retornando para o nosso bate-papo. Autoescola Simão, a autoescola mais tradicional da cidade desde 1980, com os melhores instrutores atendendo todas as categorias, carro, moto e ônibus. É a única com ônibus e CFC próprio. Procure a Autoescola Simão e realize o sonho da sua habilitação. Lave seu carro com quem entende do assunto. Na Estética Automotiva Stephanie Andrade, você encontra os melhores serviços para o seu veículo: polimento, cristalização, vitrificação de pintura, descontaminação dos vidros, lavagem de motor, higienização dos bancos, teto e carpete, hidratação e limpeza dos bancos de couro, polimento de faróis, higienização interna detalhada, restauração dos plásticos internos e externos, além de lavagem simples. Tudo isso e muito mais, apenas na Estética Automotiva Stephanie Andrade, com profissionais formados pela Vonix e os melhores preços da cidade, com serviço de leve trás. TV Leme, seu canal da cidade. Retornamos, galera, e vamos dar uma boa noite agora para o nosso convidado Israel. Boa noite, Israel. Boa noite, Ítalo. Vamos lá, bater um papo legal hoje. Primeiramente, quero agradecer você por ter aceito o nosso convite, né? Por estar nessa segunda-feira aqui na nossa mesa para nossa resenha. E conta um pouco para nós. Israel sempre foi metido a boleirão, jogador de bola. Vixe. O que decidiu virar educador físico? O próprio jogo de futebol, né? Sempre ligado ao esporte. Então, tive a experiência de poder bater uma bola para fora, tudo mais. E quando eu voltei, eu vi que fazia parte de minha atividade física. Então, a partir disso aí, eu quis saber e conhecer cada vez mais o corpo humano aí. Então, a partir da bola que me levou para a atividade física, para trabalhar como preparador físico, né? Hoje você atua como preparador físico. Isso, trabalho com a educação física, sou formado em educação física, posteriormente eu passei para nutrição esportiva e depois doutorei na parte de hormonização, toda a parte feminina aí. Então você, no caso, você fez a nutrição esportiva. Fiz a nutrição esportiva. Primeiramente a educação física e depois a nutrição esportiva. Qual que é a diferença da nutrição para a nutrição esportiva? Tem alguma diferença? A nutrição tradicional você lida com patologias, então diabetes, triglicéridos, colesterol. E já a nutrição esportiva você trabalha com as pessoas aptas e saudáveis ao desenvolvimento físico mesmo, a parte de competição. Então tem uma pequena diferença aí, porque você está trabalhando com atletas, vamos dizer assim, um nadador, um corredor, um jogador de futebol. Isso. E o outro a gente trabalha com pessoas comuns do dia a dia. Isso. E com as pessoas comuns você não realiza um trabalho? Cara, o que eu trouxe de muito resultado para a galera da academia é um tratamento diferenciado, próximo ao que o atleta faz para pessoas comuns, igual eu sou comum também no dia a dia aí vivendo. Então, o que acontece? A única coisa que eu não faço é o tratamento das patologias. Então, uma pessoa com colesterol alterado e tudo mais, eu sei como levar o procedimento. Mas o mais adequado é um nutricionista tradicional trabalhar esse meio, esse paciente. Fazer esse procedimento, fazer tudo certinho. Isso aí. E vamos lá, você falando do atleta, esse acompanhamento do atleta, esse dia a dia, esse cuidado com a nutrição, você também faz esse trabalho muscular também, né? Isso aí verdadeiramente faz a diferença para um atleta? Ou, tipo assim, a gente vê um atleta que se cuida mais, tem uma carreira mais longa. Um atleta que se cuida menos, tem uma carreira mais curta. Mas eu quero usar assim, um exemplo mais fácil que eu posso te dar. A gente pega aí jogadores de futebol. A gente tem casos de jogadores que se cuidam, mas não conseguem ter uma carreira tão longa. A gente sabe que ele se cuida, mas ele não consegue ter uma carreira tão longa. E tem, lógico, os exemplos do Fábio, goleiro, com 40 e poucos anos atuando. Zé Roberto atuou até 40 e poucos anos, que a gente sabe que é consequência do cuidado. Mas e esses que se cuidam e não conseguem progredir assim uma carreira longa?
Cara, existe muito, além do individual do atleta, o limite da articulação dele, do sustentar a capacidade muscular, igual quando um Roberto Carlos, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldinho Fenômeno saiu do Brasil e foi para a Europa, a demanda, você vê o volume muscular dos caras mudaram muito. Daqui para lá, do futebol daqui, o quanto eles incorporaram lá fora. E nem sempre esse tempo é adequado. Então vamos supor, o que levaria anos para ele desenvolver aqui no Brasil, lá ele desenvolveu em meses. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então é assim, a articulação não suportou o tamanho força muscular que o atleta tinha. Porque o que limita muito a gente é a cabeça. Então o músculo ele suporta. O que rompe não é o músculo, seria o ligamento. Então a sobrecarga acaba te gerando no ligamento do atleta. Mas os preparadores físicos estão melhorando o desempenho, os clubes de futebol estão melhorando o atendimento, o tratamento dos atletas. Você pega o CT do Atlético Mineiro, é excelente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Corinthians desde da raiz do centro de treinamento deles. E as máquinas, elas são perfeitas. Por exemplo, um Romário não conseguiria mais atuar nos dias de hoje, porque o migué que ele fazia nos treinos não seria mais possível. Ele não jogaria em alto nível hoje em dia, o Romário, não? Eu acredito que seria boicotado pela comissão técnica e não pelo futebol dele. Capacidade de futebol ele tem. Mas o que acontece? Hoje a gente tem planilhas de jogadores que o cara ele tem lá o verde, o amarelo e o vermelho. Se ele fizer meio movimento, a máquina computa e faz impresso para pro preparador físico analisar. O cara tá dando migué no treino. E esse cara, com a quantidade de jogos que existe hoje, é normal que ele se machuque. Então vamos pôr assim, ó, jogadores como Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, são bem os boleirões mesmo. Isso. Você acha que não teria espaço no futebol atual? Não pela falta de futebol deles, e sim pela comissão técnica. Boicotar o cara que se dedica pouco ali. Ele teria que mostrar sempre em campo o resultado, mas seria sempre aquela briga que o cara faz o migué no treinamento, né? E isso pode gerar lesões, pode gerar complicações, o extracampo. É muito diferente hoje, né? O meio digital fica muito público. E exige mais a parte física, né? Exige mais também. O físico hoje dos atletas é um futebol muito mais carregado, né, pelos campeonatos. E você disse da questão do Ronaldo, do Roberto Carlos, que foram para a Europa, cresceram rápido demais. Você acha que tivesse um preparo maior para crescimento mais lento, conforme é o adequado, teria menos lesões, se fosse o processo realizado correto? Menos lesões. Hoje você vê que a base vem muito forte de todos os times, né? Mesmo os times do interior, eles estão vindo capacitados a não tomar mais goleada igual tomava antes. A molecada já vem preparada, né? Então o físico ele se torna mais duradouro aí durante o esporte, durante a vida esportiva. Mas eu falo que o treinamento é fundamental. Sempre o talento nunca vai vencer um trabalho duro. O Cristiano Ronaldo, o quanto ele se dedica no futebol é o que faz ele bom. O Messi, eu vejo que ele é bom por natureza dele, independente do quanto ele treina. Mas o Cristiano Ronaldo treina muito para ser o melhor. Então... Eu sempre costumo usar como exemplo Marcos e Rogério Ceni. O Marcos tinha o talento, o Rogério teve a preparação. Por isso que o Rogério teve uma carreira mais longa e, vamos dizer assim, com um sucesso maior. Porque o Marcos era aquele boleirão, também não ligava, voltava toda a pré-temporada acima do peso, às vezes com acidente, caía de moto, era bem relaxadão. E o Rogério já era aquele cara que se preparava para aquela situação. Ele vivia o futebol, né? Sim. É diferente, realmente. E eu vou desejar aqui já uma boa noite pro Márcio Bueno, cara top, um ser humano diferenciado, ótimo profissional, mas agora como jogador de futebol não sei. E o Lucas Gonçalves, boa noite, estamos ligados aqui de Porto de Galinhas, Israel é fera, abraços. Valeu, Lucas, obrigado pela participação, pela interação. Pessoal que está nos acompanhando aí, está assistindo, deixa seu comentário, deixa seu dedão no like. Nossa meta aqui é de 15 likes. Então você que está nos acompanhando e não deixou o dedão no like, bora deixar aí. Já estamos com 6 likes já, então falta pouco para atingirmos o 15 e bater a nossa meta. E já temos participações aqui no aplicativo da TV Leme. Jonas, opa, boa noite. Deixa eu perguntar. É tolerável um atleta entrar em um esporte de intensidade com um corpo mais destreinado e ir treinando ao decorrer do esporte? Ou o atleta já deve ter o corpo ideal para iniciar?
Cara, é difícil você entrar sem preparo e querer o primeiro posto. Sim. Tá? Então eu sempre recomendo o pessoal, por exemplo, assim, eu sou da área de academia, trabalho com academia e treinos de musculação em casa. Então eu trabalho com treinos de musculação na academia e treinos de musculação em casa. Eu recomendo a pessoa fazer atividade física. Para quem não gosta de academia, gosta de jogar um futebol, gosta de pedalar, começa na bike. E assim você vai aprimorando as suas técnicas. O que eu recomendo? Tem professores especialistas em trabalho com bike. Pega desde o começo um professor para te acompanhar, porque ele vai te moldando nas técnicas que vão ser úteis para você. E não você pegar aquele vício de dirigir sem ter carta. Você chega para fazer a prova, putz, mas deu uma pequena vacilada ao não colocar o cinto, sei lá, vai sair rápido. Então eu falo pro pessoal, sempre eu recomendo começar com um profissional porque ele te dá a diretriz para onde é o lado certo para você andar. Então faz diferença. Porque a era digital, Israel, ela influencia muito no trabalho seus também, né? Tem muitos profissionais digital, os influencers, que às vezes pegar um aluno ali, outro ali, vai com um tipo de trabalho meio estranho, meio sem foco, né? Acaba prejudicando até o atleta, a pessoa, né? No caso, uma pessoa comum, e atrapalhando o trabalho seus também. Realmente, hoje tanto o médico do esporte quanto os profissionais envolvidos no esporte, como educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, têm mais trabalho em corrigir os erros que a pessoa já cometeu para depois iniciar o trabalho, do que realmente pegar um cara cru e começar a treinar. Do nada. A gente mais corrige do que já inicia o trabalho. E aqui o Uriel, a gente vê que hoje os jogadores são mais preparados fisicamente. Antigamente eram mais moídos. Mas, por incrível que pareça, o futebol das gerações atuais está meio fraco. Aí eu tenho que concordar com ele, certeza. Porque o nível realmente caiu. Hoje a gente vê muita força física, mas pouca qualidade. Sim, hoje é fácil, né? O empresário leva o cara longe. É complicado essa parte. Aí o empresário consegue colocar um cara mediano num futebol de primeira divisão. Então eu falo que faz a diferença o preparo físico em relação ao corpo do atleta, mas não é isso que vai dar a qualidade técnica nele. Ele tem que trabalhar muita tática, muita técnica, ter treinadores bons, ter um elenco bom. É igual o pessoal discute, né? O Vinícius Júnior ele destrói no Real Madrid e na seleção ele faz um futebol meia boca. Mas no Real Madrid até a gente jogaria melhor, né? Era mais fácil, né? Então você tendo um elenco faz toda a diferença, né? E essa evolução que você falou, eles chegam franzinos e vão crescendo. Não atrapalha também na qualidade técnica, na agilidade deles? A gente pega, acho que o maior exemplo de todos é o Kaká e o Robinho, né? Que é a geração início de 2000, ambos estouraram em 2002 naquele campeonato brasileiro. Um foi pro Milan, outro foi pro Real Madrid e criaram uma massa muscular rápida muito grande. Não atrapalha na questão de agilidade, na questão de um drible ali, estilo brasileiro, aquele drible curto, rápido, não atrapalha? Bastante, bastante. Eu sou muito a favor de um físico mais fino, mais trabalhado, mais slim, para que possa se realmente trabalhar o indivíduo como atleta, do que o físico mais cheio. A não ser que o cara seja um volante, cabeça de área, ou se ele seja um zagueiro. Agora, fora isso, só recomendo os atletas sempre estar mais fininho. É menos lesivo para as articulações dele, e gera mais capacidade física motora, explosão, agilidade, muda muito. O cara tem que estar fino e tem que estar treinando o específico. Eu vejo muita gente no futebol amador fazendo musculação e querendo um físico de atleta. O primeiro passo é treinar os treinos que o atleta treina, que é o treino de campo, o treino funcional e só a manutenção da musculação. A musculação é o que eles menos fazem. Hoje as pessoas procuram a gente na academia querendo um físico de um tenista. Só que o cara quer treinar na academia de segunda a sexta. O tenista não treina na academia de segunda a sexta. Então, de acordo com o físico que você pretende alcançar, há um físico de corredor e o cara quer treinar todos os dias da semana musculação. Não é compatível, não é muito viável ali, né? E vai muito do treinador ser sincero com o aluno. Porque o que acontece? O cara ele quer abraçar o aluno como se fosse dele. Mas não, o aluno tem um objetivo, o aluno tem um propósito e você precisa direcionar o aluno. Vamos dizer assim, cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma, tem que moldar, vamos dizer assim. Isso, você precisa encaminhar para o profissional capacitado. Hoje a gente tem um ortopedista, um médico, beleza. Mas tem ortopedista, tem o pediatra, tem o geriatra, tem a ginecologista.
Cada médico tem uma especialidade. O profissional de educação física ele não se preocupa com isso. Ele acha que ele pode atender o gordo, o magro, o doente, o manco, ele quer atender todo mundo. E aí o cara não faz um trabalho adequado. Não é que não pode, ele até tem uma capacidade ali de inicialmente fazer um trabalho. Mas não vai ser um trabalho que a longo prazo o cara vai ter todos os resultados que poderia. Não ia ter a mesma qualidade, vamos resumidamente. Com certeza, é o especialista, né? E aqui, ó, uma boa noite para minha amiga Natália Alves, lá da cidade de Limeira, participando com a gente, muito obrigado. Nosso grande amigo Eduardo Leveguin, que já esteve aqui conosco também, grande Israel, profissional diferenciado, especialista em emagrecimento feminino. Quais os grandes desafios nesse tema tão atual que é a obesidade, onde que 54% da população está acima do peso? Vamos lá, primeiro a gente tem que parar de romantizar a obesidade. A obesidade, ela é uma doença e isso é fato. O sobrepeso, o pessoal não se preocupa muito. Só que o sobrepeso é o cartão de visita da obesidade. Hoje as pessoas, as blogueiras e tudo mais, colocam lá que a gente precisa aceitar o corpo da pessoa como é. Aceitar, tudo bem. Não tenho nada contra a gorda ou contra gordo. Eu tenho contra a obesidade. Que isso faz mal para a pessoa e principalmente o fato dela ficar agindo como se isso fosse normal, ser maléfico para a população. Então, o que acontece? Eu falo que o básico funciona, que é a hidratação calculada, a alimentação adequada, a atividade física diária e a psicologia positiva. Hidratação. Muitas polêmicas em referente à hidratação. 2 litros de água são realmente 2 litros de água ou você contabiliza aquele alimento que tem uma quantidade de líquido maior, tipo uma pera que tem muito líquido? Como que é isso aí? É normal isso aí, vamos lá. Vamos lá. Tem uma noção de quantos litros de combustível cabe no seu carro hoje? 50 litros, acho que é isso. Beleza, 50 litros. Então, o nosso organismo tem um reservatório para líquido. Como que você calcula isso? 0,035 vezes o seu peso. Essa é a conta. 0,035 vezes o seu peso. Tem gente, tem umas gordona que chegam, uns gordão para treinar, putz, mas é muita água. Emagrece. O primeiro passo que a gente faz na academia, quando a pessoa chega, é uma variação física. A gente vai ver circunferência, vai ver porcentagem de gordura, vai tirar foto do cara de frente, de lado, de costas, vai ver como que tá a postura dele. A circunferência é para quê? Para ver se o lado direito e o lado esquerdo tá simétrico. É normal a gente trabalhar em computador, um braço ficar mais alto. É normal o cara ficar dirigindo com o braço no vidro. Então, o primeiro passo, circunferência. Segundo passo, porcentagem de gordura, ver se o cara está saudável ou não. Terceiro passo, fotos. Vai ficar de frente, de lado, de costas. Às vezes a gente fala, ó, seu ombro está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, e a pessoa não consegue visualizar, ela só corrige. Quando você tira a foto, ela visualiza. E você passa, a partir dessa variação física, os exercícios que a pessoa precisa fazer fora da academia, para ela se corrigir. Então, o primeiro passo é uma avaliação física. Feita a avaliação física, comigo a galera pega a parte nutricional. Qual que é a primeira semana da nutrição? Eu quero que todos os dias você bata a sua cota de água, 0,035 vezes o seu peso. Se a pessoa fizer isso 7 dias, a gente senta e faz o plano alimentar dela. Se ela não faz isso os 7 primeiros dias, o que a gente pode esperar de uma pessoa que não consegue beber água? Nada. Então esse é o passo. E se na parte alimentar, a galera tem muita dúvida da parte alimentar. A parte de musculação é fácil, um supino é para peito e ponto. A parte alimentar já tem mais dúvidas. Já gera bastante dúvidas. Então o que acontece? Hoje, se eu fosse trabalhar o fitness seu, você tem um objetivo, você quer melhorar para fazer qualquer coisa, para fazer uma viagem, para se sentir melhor no dia a dia. Qual que seria o seu café da manhã, Ítalo? O que seria o seu café da manhã se você fosse fitness hoje? Vamos falando, vamos bater um papo. Eu vejo que a turma posta aí é uma fruta, um pãozinho integral, um omelete, seria isso? Beleza. Aí eu vou colocar então que o seu café da manhã seria uma fruta, um omelete e um pãozinho integral. Beleza, quer tomar alguma coisa? Eu tomo todo dia cedo um copo de leite com achocolatado. Beleza, vamos usar o seu leite com achocolatado aqui. Então esse vai ser o seu café da manhã. No lanche da manhã, o que você comeria? Hoje eu já vou direto pro almoço, hoje eu não como nada. Beleza, no almoço, o que você comeria se fosse fitness? Assim, hoje, assim, eu tô falando da minha alimentação. Hoje eu como um pouco de salada e como eu vou acompanhar minha mãe em determinados lugares, eu vejo que tem ali de
opção pra mistura, né? Aí eu pego uma ou outra e... Mas o que eu gosto de salada é o alface tradicionalzão, a rúcula, ou uma couve-flor. Pegaria um arroz e um feijão? Não, não gosto. Eu não Macarrão? gosto de arroz e feijão. Não sou Macarrãozinho? muito fã também. Uma batata? Batata eu gosto. Beleza, achamos um carboidrato pra você. É uma mistura, uma proteína ali, uma carninha. Isso, a carne tradicionalmente tem. No lanche da tarde? Não me alimenta, é como só à noite depois. E na janta você faria um jantar? É, mas também não é comida. Às vezes é um pãozinho, às vezes é um salame, é uma coisinha bem relaxada, assim. Tá, ó, vou dar uma dica pra você, ó. O pão com manteiga engorda. O pão, a manteiga e o ovo não engorda. Sempre que tiver a proteína junto, você vai estar comendo mais e não vai estar engordando. Então, pão com manteiga engorda, pão, manteiga e ovo não engorda. Ah, quero comer meu pãozinho com salame. Beleza, vamos comer. Só que precisa comer isso todo dia? Não. Vamos dosar então. Um dia você come pão com manteiga e ovo, outro dia você come o pãozinho com salame. Você percebeu que você sabe o que se alimentar de forma mais saudável? A maior parte das pessoas sabem. Normalmente eu só escrevo o que a pessoa me fala, eu tomaria isso de café, isso no lanche da manhã, eu não faço lanche da manhã, isso no almoço. Se a pessoa fizer o que ela fala, ela já tem resultados. Já dá um retorno. O grande problema, principalmente nas mulheres, que é um público que eu vendo na internet, é que ela não tem nada a ver uma coisa. Ah, mas na TPM eu preciso comer um chocolate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está de TPM, o chocolate é para quê? Na verdade, o chocolate em qualquer momento do seu mês, ele vai te gerar prazer com pouco custo, pouco esforço e de forma rápida. Então ela só procura o prazer e se acalmar naquele momento. Uma massagem, qualquer coisa resolveria para ela. Mas ela se acostumou com a necessidade de chocolate. E você pega assim, o chocolate que a turma come hoje é o sonho de valsa, é o ouro branco, é o bis. Isso aí é gordura hidrogenada misturada com açúcar. Chocolate é 60% ou 70%. E daí hoje você vê que a gente está tomando água com gás, mas por exemplo, a Coca Zero, quando ela veio, ela era rejeitada. O pessoal pegava e falava, não, a Coca normal, a Coca Zero é muito ruim. Hoje, a venda da Coca Zero ultrapassa em 30% a venda da Coca tradicional. Mas a Coca Zero é ruim pra caramba. O sabor? É. Na verdade é o paladar que não tá acostumado a ela. Eu tentei já, ela amarga a sua boca. Ficou uma semana que a boca amarga. Coca Zero não dá. Esses dias um cara pegou e falou pra mim assim, pô, Coca Zero ela dá câncer. Eu falei, tá. Isso eu já não sei. Tá, e a Coca normal? Né? Coca normal não sei. E ele toma Coca normal. Então, tipo assim, o único benefício do refrigerante zero é que ele é 0 calorias. Então, por exemplo, se você está procurando emagrecimento, a Coca Zero é legal porque ela é 0 calorias. O suco de laranja, ele tem mais calorias do que a Coca Zero. Então, no processo de emagrecimento, entre Coca Zero e o suco de laranja, a Coca Zero não tem calorias. Agora, num processo de nutrição, o suco de laranja é mais interessante, porque ele possui vitaminas. Então, é tudo de dosar. Na verdade, as pessoas sabem o que fazer, só é difícil fazer. Colocar na cabeça como prioridade. O peso, o corpo nosso é importante? É importante. Você vai ter resultado quando ele for prioridade. Enquanto ele é importante, você vai levando. Vai tocando. Mas a questão, então, da água. No caso, eu tenho que fazer ingerir a água mesmo. Não pode ser que o pessoal fala aquele alimento que tem muito líquido. Ele não entra nessa contabilização, então, da água. Não entra. Não faz sentido, não. Não entra. E o pessoal, vou falar aqui rapidamente dos nossos patrocinadores, enquanto o nosso convidado Israel aqui toma uma água para dar uma hidratada. Lembrando então que nós estamos aqui com o apoio do Neto Bebidas. No Neto Bebidas você vai encontrar tudo para sua festa e evento. Cerveja, refrigerante, carvão, carne, tudo isso e muito mais no Neto Bebidas. Além de aluguel de mesas e cadeiras e o melhor chopp de Leme e região. Amanhã, Supermercado Parrote com a tradicional Terça-feira Verde. Você que está nos assistindo aqui, ó, tá escutando os conselhos do Israel, tem que passar lá no Supermercado Parrote, pegar as melhores ofertas do setor de hortifruti. E durante a semana, ofertas em todos os setores dos supermercados. Domingo, colchão duro Angus na oferta para você fazer um churrasquinho com a família e celebrar o final de semana. Estamos aqui também com a Gold Nobre Bebidas. As novidades do mercado estão na Gold Nobre Bebidas. Ice, vodka, ice de sabor, uísque, tudo isso e muito mais está na Gold Nobre Bebidas. Nosso amigo Renato, que está lá no Rio de Janeiro, ao lado do craque Nélio, mandou um vídeo aí para nós, que está ao lado do Nélio, ex-Flamengo.
Cubo Design do nosso amigo Luan da Cubo Design, que nos produz essa maravilhosa caneca. Cubo Design é uma gráfica de marketing digital e comunicação visual. Então você quer fazer um site, você quer fazer um marketing digital, procure a Cubo Design e deixe tudo como você realmente precisa. Futebase do nosso amigo Chocolate, o Chocogol, ex-atleta do Palmeiras. É uma escolinha de futebol de base para meninos e meninas. Ensinamentos táticos, técnicos e coletivo. Futebase vem sendo referência aí na nossa cidade e região em disputas de campeonatos. Autoescola Simão, a autoescola mais tradicional da nossa cidade. Atende Leme desde 1980 com os melhores instrutores. Atende todas as categorias, carro, moto, ônibus, com o CFC próprio. O sonho da sua habilitação está na Autoescola Simão. Estou com mais algumas participações aqui, Israel. Almir Waits, meu grande professor, educador físico, nota 10, muito obrigado pelo empenho comigo. E o pessoal da TV Leme aqui, o Flávio, né? Israel, um verdadeiro irmão que a vida me deu. Baita profissional e um ser humano incrível. É uma honra ser seu amigo. Sucesso sempre, você merece. Valeu, vamos junto. Ô Israel, você estava falando do mental, né? O trabalho mental influencia muito também. Tipo assim, ó, eu quero emagrecer, eu tô com um projeto, mas eu não tenho meu psicológico muito bom. Influencia no procedimento? Então, vamos lá. Eu formei uma equipe, tá? No decorrer dos tempos. Aí, já tô há 14, 15 anos trabalhando na parte da educação física. E, então, você pega depressão, ansiedade, compulsão, isso está em alta hoje. E as pessoas procuram muito o tratamento mental. Hoje a gente tem uma psicóloga na equipe, tá? Então eu trabalho. Tem eu como treinador, tem uma nutricionista, tem a psicóloga. Quando a gente está com um problema mental, é difícil encarar a realidade. E todo dia a sua cabeça pode te jogar para baixo, pode ser gatilhos. Então a gente sempre fala, é mais fácil mudar o seu comportamento e melhorar o seu mental. Então a atividade física, a nutrição é uma das ferramentas que a gente utiliza para mudar a parte mental. Você pega aqui, gosto de falar dos jogadores de futebol e tudo mais, quando o cara não está com a cabeça boa, não tem o que resolve a vida dele. E então a parte da psicóloga é extremamente importante, cara, porque o que acontece? Ela te fornece, ela faz com que você reflita e pense em ferramentas para solucionar os seus problemas. Se não tiver com a cabeça legal, esquece. Não roda. Tá voltando engrenagem, né? A gente fala que nosso carro não precisa só da gasolina, que seria atividade física aí. Precisa também da água, precisa calibrar os pneus, precisa do óleo, precisa de um conjunto completo para que a gente consiga ter resultados. Então, treinar, fazer atividade física não é muito legal ali, aquela monotonia. Mas se você tiver frequência, você consegue ter resultados e se motivar com isso. Que é o pessoal que espera a motivação. Na motivação, na verdade, você provoca ela. E aqui, ó, tô com a participação do Guilherme. Boa noite, Ítalo. Bom programa para vocês. Israel é um excelente profissional, uma grande pessoa. Merece o sucesso que tem. Parabéns pelo programa. Nosso amigo Heitor, um físico específico, né? Já vi muita gente de academia muito parrudo, mas não tem força ou desempenho nos esportes. Cara, vamos lá. Cada esporte tem uma necessidade de treino. Então vamos lá. Tem o cara forte. Eu já vi os caras do Strongman? Carrega aqueles... As pedras e joga bujão e tudo mais. Os caras, eles são fortes. Mas eles não aparentam o físico de um fisiculturista, de um bodybuilder, por exemplo. Então, a necessidade da gordura com a massa muscular gera força. O que acontece? Eu falei até num story antes de vir para cá, que a maior parte das pessoas que treinam não tem resultado. É normal o gordinho, a gordinha entrar na academia, perder circunferência, então eles chegaram uma bola, eles saem uma bola murcha. Eles não ganham forma no corpo. A magrinha, ela não fica inchada, ela fica inchada, mas ela não ganha forma. Então o que acontece? A maior parte dos profissionais que estão dentro da academia, e muitos não são profissionais, não sabem como proceder com os alunos, com os pacientes deles ali. A musculação, todo músculo ele tem origem e inserção. Isso a gente aprende no básico da faculdade. É onde começa e aonde termina o músculo. Então, se a gente vai falar de um bíceps, ele é amarrado aqui no ombro e amarrado aqui no antebraço.
Ele tem o começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Falando de um peitoral, se eu falo para você, Ítalo, vamos trabalhar o supino inclinado, depois a gente vai trabalhar o supino reto, depois a gente vai trabalhar o supino declinado. Então, inclinado, reto de ponta cabeça. Beleza, você fez o primeiro, o inclinado. Na hora de fazer o reto, estão usando. Professor, eu posso fazer o declinado e depois fazer o reto? A maior parte dos profissionais de academia falam que pode, na correria de atender muita gente. Na verdade, o que você fez? Você leu o começo do livro, você leu o final do livro e veio para o meio. Você tem um pump muscular, mas você não ganha forma muscular. Então, respondendo à pergunta dele, se você não tem uma sequência lógica de treino, esse supino reto, esse segundo exercício, ele poderia ser substituído, por exemplo, por um supino com halter. Professor, estamos usando também o supino com halter. Faz uma flexão de braço, faz o crucifixo reto. Tem variações para aquele exercício e não trocar a ordem. Você trocou a ordem, perdeu o segmento, você não vai ganhar forma muscular. Pessoal, tô aqui com mais algumas participações, porém chegou o horário da gente chamar o nosso intervalo comercial. Então, dentro de 1 minuto e meio, nós estamos retornando para o nosso segundo tempo aqui do nosso bate-papo. Fiquem com a gente, quem não deixou o dedão no like, deixa ainda para a gente bater a nossa meta. A Relojoaria Miltinho, uma loja com 50 anos de tradição, oferece uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, incluindo relógios, alianças, colares, pulseiras e anéis em ouro, prata, folhado e aço. Destaca-se pelo atendimento diferenciado e pelas excelentes condições de pagamento. Se você está procurando presentes especiais, a Relojoaria Miltinho é o lugar ideal, combinando com produtos sofisticados com um serviço excepcional ao cliente. Antes de realizar qualquer compra, passe na Relojoaria Miltinho. Relojoaria Miltinho, 50 anos vendendo qualidade em joias e relógios. Agropecuária Visconde. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu pet de estimação. Rações em geral, medicamentos veterinários, sementes para pássaros, artigos para pesca e muito mais. Cuide bem de quem também te ama. Venha conferir nossa grande variedade de produtos e conhecer a nossa loja. Agropecuária Visconde, tudo em um só lugar. Descubra o verdadeiro sabor da Gold Nobre Bebidas. Temos vodka, vodka de sabor, ice, whisky, licor, tequila e muito mais. Nossa marca registrada garante a melhor qualidade para os nossos clientes. Experimente as melhores novidades do mercado. Gold Nobre Bebidas, um brinde ao bom gosto. Futebase, o lugar onde os fundamentos do futebol são ensinados com paixão e experiência pelo professor Chocolate, ex-atleta profissional. Inscreva o seu filho para treinamentos de alta qualidade e faça parte dessa equipe vitoriosa. Meninos e meninas de 4 a 15 anos são bem-vindos. Junte-se a nós na Futebase. TV Leme, seu canal da cidade. A Relojoaria. Retornamos, galera, e já vamos para a primeira pergunta aqui que a gente tem no nosso aplicativo da TV Leme. Deixa eu abrir aqui que o nosso amigo Padre mandou aqui para nós. Dayana, qual a metodologia do trabalho do Israel? Uma amiga comentou que ele faz ótimos treinos para fazer em casa e todo o acompanhamento necessário. Esse ano vou criar vergonha e volto a treinar. Ele acabou de comentar isso aqui comigo, eu não tinha visto a pergunta da Dayana, mas está aí. Pode falar, Israel. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Dayana. Dayana, primeiro passo a gente conversa no link lá do meu Instagram, Israel_treino hardcore. Você consegue... Fala com mais calma. Israel_treino hardcore. Soletra no hardcore, porque pode ser que o pessoal... H-A-R-D-C-O-R-E. Porque o padre mesmo não ia saber escrever isso aí. Boa. Fica fácil agora. Vamos lá. Primeiro passo, você vai mandar mensagem pra gente no Instagram e a gente vai ver em qual realidade você se encontra.
Quando as pessoas chegam na academia para treinar comigo, ou quando querem começar a treinar, por exemplo, com o objetivo de emagrecimento, eu pego a pessoa, conversando com ela, vamos fazer um alongamento e busca a sua perna lá atrás. Então, quando ela vai alongar a perna, às vezes ela não consegue nem buscar o pé dela. Às vezes ela não consegue nem com a perna estendida buscar a ponta do pé dela. Então eu vejo que tem outras limitações para a gente fazer a correção para depois pensar no objetivo específico. Os treinos em casa, hoje, pelo incrível que pareça, eu tenho mais resultado com os treinos em casa do que com os exercícios de musculação. Ambos geram resultados, mas os treinos em casa, o seu corpo age como máquina. Os treinos de musculação, as máquinas são facilitadores de movimento. Então o que acontece? A pessoa começa com a gente, ela vai fazer uma entrevista, vamos ver todas as patologias, o que ela tem necessidade de fortalecimento ou não. Vamos montar um plano nutricional para ela e todos os dias ela pode fazer um treino de até 30 minutinhos em casa. Então 20 a 30 minutos ela vai fazer exercícios em casa. 5 exercícios por dia. Um dia ela vai fazer só aeróbico, me acompanhando no Instagram fechado. Ela pode espelhar o celular na tela da TV e o pessoal tem medo às vezes de se machucar, mas eu não vou me machucar fazendo sozinho. É mais fácil você se machucar pegando um balde do que ver o exercício e fazer com atenção. Não tem segredo. Sentar e levantar numa cadeira, fazer os abdominais. Eu sempre vou dando a dica, um passo a passo. Então a gente trabalha um dia só abdominais, outro dia só aeróbicos, outro dia só da cintura para cima, outro dia só da cintura para baixo, outro dia só alongamentos. Então cada dia a gente chega com o nosso corpo mais próximo a uma máquina perfeita. Então esse é o trabalho que a gente faz em casa. Dentro do nosso suporte no WhatsApp, tem o meu acompanhamento, tem o acompanhamento de uma outra nutricionista e tem o acompanhamento também da Nicole, que é a nossa psicóloga. Então tá faltando nos treinos, tá com dificuldade, chama o suporte e a gente coloca ritmo novamente em você. Não tem segredo, os treinos são diários, a gente recomenda fazer todos os dias, de segunda a domingo, como se fosse realmente uma higiene do corpo. Mas falar assim, será que é muito, será que não é? 20 a 30 minutos, você arruma facilmente no seu dia. Nosso maior público hoje são mães, que elas esperam o filho dormir para poder treinar rapidinho. Fazer atividade. É isso aí. E a Thalita, você atua em alguma academia? Estava precisando muito iniciar uma rotina mais saudável. Estou bem relaxada. Faz já a propaganda aí, Israel. Aproveita. Vamos lá. Na Avenida da Saudade, aqui em Leme, sentido ao cemitério, em frente ao Tojal, eu tenho um centro de treinamento. Lá a gente trabalha com educador físico, nutrição e a parte da psicóloga. Primeiro passo, a gente só faz 70 matrículas, tá? Para ter um espaço sempre tranquilo para que o aluno possa estar treinando. Hoje o nosso CNPJ não é mais de academia, é de condomínio. Então é como se fosse uma academia de prédio. Você vai chegar no nosso espaço, a gente vai fazer avaliação física, vai montar seu protocolo de treino, vai montar seu plano alimentar e qualquer dúvida você pode chamar o nosso suporte no WhatsApp para estar te ajudando. Lá no espaço eu acompanho os alunos de 4 a 8 semanas ensinando como que funciona cada máquina. Então eu vou ensinar o aluno a ter autonomia dentro do espaço. Ele vai aprender a fazer um movimento, qual que é a amplitude, qual que é a respiração, quando deve ou não mudar a carga. Então ele vai passar em todas as máquinas comigo de 4 a 8 semanas. Depois ele já consegue treinar sozinho. A gente está com um projeto agora de reforma em 2025 e a academia vai funcionar de segunda a segunda, das 6 às 20 aí. E eu tô aqui com a participação do meu grande amigo Tiago, lá da cidade de Limeira. Ele mandou aqui uma pergunta para mim. Ítalo, água tem que ser a água raiz, a água natural, ou pode entrar uma água com gás, uma água tônica? Cara, a água com gás entra, ela computa como líquido no dia, tá? Qual que é a importância da água, cara? 80% da nossa nutrição ela é feita com água. E você coloca assim, vamos supor, eu sempre dou o exemplo pro pessoal do veneno de mato. Quando você joga o veneno puro em cima do mato e da grama, você mata os dois. Quando você dilui na água, você só mata a praga. Então a água ela funciona da mesma forma. Ela lubrifica o nosso corpo, ela lubrifica o nosso intestino, ela lubrifica os nossos órgãos. Ela é fundamental no processo nutricional aí. Mas água tônica vale ou não? Não, água e água com gás. Só? Sem ficar inventando muito, né? Não pode, então. Não é legal, né? Não faz bem. Você pode tomar diariamente. O que acontece? O pessoal pergunta muito da cervejinha.
Eu gosto de jogar bola de final de semana, eu gosto de tomar minha cervejinha, eu vou pro churrasco e beleza. O que eu sei? Que para eu amenizar o efeito maléfico da cerveja, eu tenho que aumentar a hidratação. Então, se eu tomar água durante o intercalar com a cervejinha, além de eu tomar menos cerveja, eu vou continuar nutrindo o meu corpo e aliviar o efeito maléfico dela no organismo. Eu não vou acabar com ele, mas eu vou aliviar. E aqui o nosso amigo Centro de Formação de Condutores Lemense, creio eu que seja nosso amigo Walter, mandou aqui para nós: Israel não envelhece, já eu e o Ítalo, ele se cuida, né, Walter? A gente não se cuida tanto, né? Tá louco. Então faz parte. A minha tia Lael Miranda desejando uma boa noite aqui para nós. Pessoal que não deixou o dedão no like ainda, deixa o dedão no like, estamos com 12. Faltam apenas 3 para a gente atingir a nossa meta e chegarmos no nosso objetivo. Estou com mais algumas participações aqui no nosso aplicativo. Deixa eu abrir aqui, que chegou uma outra aqui no meu WhatsApp, do meu amigo Cleiton, lá da cidade de Limeira. Rodrigo, cara, eu tô precisando fazer algum exercício, só para dar uma manutenção no corpo. Porque hora ou outra sinto uma indisposição forte e trabalho pelo computador. Então, movimento não é algo que tenho muito. Será que caminhada já vai me resolver bem? Vamos lá, valeu da pergunta. O que acontece? A caminhada, a bike, as atividades aeróbicas, elas são benéficas para a parte respiratória e para a parte circulatória. Se ele pensa em emagrecimento, ele já tem que pensar nessas atividades não mais como confortáveis, e sim desconfortáveis no grau de respiração. Ele precisa procurar ofegância. Eu tenho alunos que chegam que não conseguem limpar a bunda. E é normal, o cara trabalha lá dirigindo o tempo todo e a cervical do cara tá travada. Então a gente faz exercícios específicos para o cara cruzar a perna tranquilamente, para o cara ter mobilidade de tronco, de tórax. Então, para cada pessoa, o cara trabalha muito sentado, digitando, o cara ele precisa fazer o quê? Os alongamentos seria mais interessante do que a caminhada. A caminhada é benéfica para ele porque ele vai espairecer, ele vai melhorar a parte respiratória e a parte circulatória. Se ele está um pouquinho acima do peso, ele faz o que a gente chama de HIITs. Tudo isso a gente faz de acompanhamento na nossa consultoria, que é o estímulo do cara ficar mais e menos ofegante em uma mesma caminhada. Então, no lugar do cara caminhar 1 hora, 1h30, 2 horas, o cara vai caminhar de 20 a 40 minutos no máximo. E aqui o Danilo. Israel, qual sua visão sobre bebida alcoólica? Dá para consumir treinando e ter resultado ou não? Você já respondeu aqui pro Danilo, né? Acredito que ele já estava na audiência também, eu não tinha visto a participação dele, que você pode fazer ingestão da bebida alcoólica, mas dá aquela equilibradinha junto com a água e também não chapar o caneco, não, a cervejinha de leve. É isso, é normal os caras querer chegar, por exemplo, assim, um abdômen definido tomando cerveja. Aí você não vai chegar, porque o abdômen definido é o ápice da musculação. O cara tem que abdicar várias coisas para chegar naquela categorização do abdômen dele. Mas ele consegue estar magro, tomar a cervejinha dele, bater a bolinha dele, e se ele souber cuidar da hidratação. E meu grande amigo Cleiton aqui, também lá da cidade de Limeira, o pessoal que fez faculdade comigo, interagindo aqui sempre também, agradeço a participação, tá perguntando o seguinte, sobre lesões. Os riscos de lesões que tem na prática da corrida, na prática de andar de bicicleta, quando você está um pouco acima do peso. Tô com uma carga maior de peso, não obeso, mas com uma carga acima do comum. Qual que é o risco? Se eu já posso começar andando na bicicleta, se eu já posso começar caminhando na rua, ou eu faço uma dieta primeiro para dar uma afinada e começar? Obrigado, Cleiton. Valeu a pergunta, Cleiton. Vamos lá. Começa fazendo atividade física. Só dosa a intensidade dela. Você não precisa se matar porque assim, a barriga ela não vem de uma hora para outra. O sobrepeso não vem de uma hora para outra. Então você não vai tirar ele num passe de mágica. Mas você consegue aliviar todos esses sintomas de 8 a 12 semanas. Então de 2 a 3 meses você consegue perder. Aí tem alguns desafios que a gente faz, que é elimine de 3 a 5 quilos em 15 dias, elimine 7 quilos em 21 dias. O que acontece? É um período que a gente faz de intensidade para que a pessoa tenha resultados rápidos e ela se motive e dê continuidade fazendo atividade física. Mas esses desafios que a gente faz é só para motivar o cara a começar, porque ele não é a forma mais saudável. O saudável é o quê? O cara iniciar com uma intensidade mais baixa, mas ele ter frequência diária.
Ele aumentando gradativamente. Gradativamente. Então começa com 20 minutinhos, passa para 30 minutos, passa para 40 minutos. Fez 40 minutos? Beleza. Fez de bike, fez andando. Quantos km você fez? Fiz XKM. Então vamos tentar fazer esses XKM em menos tempo agora. Então não recomendo muito aumentar o tempo de atividade ali. Aumenta o tempo e dá uma dosagem. E aqui o Carlos. O que é verdade ou mito com relação ao emagrecimento com musculação? Emagrece também ou só o aeróbico para perca de peso? Carlos. Isso, Carlos. Carlos, valeu a pergunta. Excelente pergunta, cara. Vamos lá. O mundo digital, a internet, ela dá voz aos leigos. A gente tava falando. O cara que fala bem, ele ganha moral. E nessa, tem também os donos de loja, né? De suplementos também. Que o vendedor vende, né? O vendedor vende e o profissional orienta qual que é o suplemento mais adequado. Vamos lá. Primeiramente, a musculação, ela queima calorias por mais tempo, Ítalo. Então, o que acontece? Se você fizer musculação na parte da manhã, e essa musculação de manhã gastar 300 calorias, no decorrer do dia, ela vai continuar gastando caloria. E vamos supor que ela chega a 450 calorias. Beleza, então ela gasta por um longo tempo. A atividade aeróbica, ela gasta, se você fizer uma hora de um aeróbico bem feito ali, 700 calorias, 600 calorias. Tem aulas de aeróbico que você gasta 1000 calorias na aula. E o que acontece? Depois ela não gasta mais. Mas analisando o número final da musculação, que chegou a 450, e do aeróbico, que chegou a 600, 700 mil, qual que é mais benéfico? O aeróbico. Só que o que acontece? Os bodybuilders, eles falam, tipo assim, teve o Renato Cariani, que está num auge, está numa mídia, ele falou quanto ao emagrecimento com musculação. É benéfico, é válido. E ele fala muito que a musculação, o aeróbico, para o cara da musculação, faz com que ele perca massa muscular. Para o bodybuilder, que só tem massa muscular, se ele fizer aeróbico, ele vai perder o quê? Ele só tem massa muscular. Agora, pra gente, se a gente faz um aeróbico, a gente tem gordura para perder. E a cada 3,5 kg, 4 kg de gordura que a gente perde, a gente vai perder 100 gramas de massa muscular. É insignificante. Então é um processo, um passo a passo aí, que compensa fazer o cardio. Para quem quer o emagrecimento, o cardio somado à musculação, perfeito. Qual que é o seu propósito com o treino? Meu propósito é emagrecimento. Começa com o cardio. Faz uma variação de cardio. Fazer esteira meia boca, fofo, não vai te dar resultado. Vai melhorar a sua parte respiratória e circulatória. A bike, o elíptico, mesma coisa. Mas você precisa fazer atividades e ir trocando. Faz 5 minutinhos de esteira, vai na bike, faz 5 minutinhos de bike, pula a corda, faz abdominal. Se mantém ativo, intensidades diferentes e aeróbicos diferentes. Para que assim o seu corpo não acomode, não fica aquele condicionamento. Quando a gente sai caminhar, a saída é ruim. Mas depois você acostuma e vai embora. No começo, até aquecer, você sente o desconforto. Depois você vai embora. Para o emagrecimento, o que é interessante? O desconforto. Então você precisa ficar trocando um aeróbico para sentir esse desconforto. Para sentir esse incômodo que é sinal que está dando resultado. Para quem quer fazer só musculação, não quer fazer o aeróbico, faz um circuitado. 2 exercícios junto. Faz uma cadeira de perna, extensora, flexora, um leg press. Já vai para o abdômen. Vai intercalando. Se mantém ativo por mais tempo. Pessoal, vou falar aqui rapidamente dos nossos demais patrocinadores, pois só estamos no ar graças a eles. Então lembrando que nós estamos aqui com o apoio da Agropecuária Visconde. Você que tem seu animalzinho de estimação dentro de casa, passe na Agropecuária Visconde e compre tudo o que você precise para ele. Seja seu gato, seu cachorro, você que tem ali seu peixe, você que é igual o padre, tem uma tartaruga dentro de casa, pode passar lá na Agropecuária Visconde e realize sua compra. Você que tem um jardinzinho, quer dar um talento nele ali, tudo que você precisa está na Agropecuária Visconde. Nós estamos aqui também com o apoio da Relojoaria do Miltinho. Você quer presentear quem você tanto ama? Passe na Relojoaria do Miltinho e realize suas compras. Os melhores preços e condições de pagamento da nossa cidade. Estamos aqui também com a parceria do nosso amigo Idael, Mestrando Idael. Você que quer aprender uma arte marcial, você que quer ensinar seu filho a praticar uma arte marcial, a capoeira traz muitos benefícios.
consideráveis para todas as faixas etárias. As aulas são realizadas de quarta-feira, das 18 às 19, infantil das 19 às 20 para o adulto, e na sexta-feira nos mesmos horários. Está localizada na rua Professor Domingos Cambiag, número 1110. Estamos aqui também com o apoio do Vila Mará, do nosso amigo Zi Rodrigues. Vila Mará está aberto de terça a domingo, das 17 à meia-noite. Sábado e domingo com horário especial das 14 à meia-noite. Com transmissão de todos os jogos do Lemense no Campeonato Paulista da Série A3. Com o melhor chopp da nossa cidade. Chopp Brahma e chopp Antártica com os melhores preços. Lanches artesanais, pizza parmegiana, espeto e muito mais lá no Vila Mará. Em breve o Vilinha 2, que será delivery e retirada de pizza. Vila Mará está montando lá na Avenida Ciro Zapacosta, Santa Carolina, a sua loja 2. Ô Israel, deixa eu só pegar aqui e ver se nós temos mais participações aqui no nosso YouTube. O computador está travando um pouco. Eu estou aqui com... encerrou a participação da minha tia Lael Miranda, ela comentou aqui com a gente, deu uma boa noite. Então vamos aqui para um... Opa! Teve atualização aqui. Júnior Gomes, boa noite. André Luiz, boa noite. E o Júnior Gomes, dá pra ficar grande e seco naturalmente? Essa pergunta é polêmica, hein? Eu preciso de um anabolizante ou dá pra ser natural? A dedicação sua precisa ser extremamente focada ali nesse propósito. Falar pra você que competir no fisiculturismo é possível, grande e seco, não é. Não é. Eu trabalhei muito tempo, a gente chegou a ter 26 atletas federados na IFBB, que é o campeonato top de fisiculturismo. Todos os atletas entre top 10. Então era uma categoria que eu trabalhei muito com esse time. A gente tinha um suporte de médicos para trabalhar a parte hormonal, mas a parte mental, para desmamar os caras dos hormônios, a necessidade deles era absurda no hormônio, eu tomava escondido. Não deixava de tomar. Então eu falo assim, dá pra ficar grande e seco se você tiver uma genética 100% favorável, e principalmente o negro consegue. O negro ele consegue esse ápice corporal. Tem uma diferença? Tem diferença. E qual que é a diferença? Você consegue explicar? Cara, pelo incrível que pareça, há 17, 18 anos atrás, meu trabalho de conclusão de curso aí foi em cima de fibras musculares. Então eu procurava os indivíduos, as peças, os cadáveres que tinha nas faculdades e ficava rodando o Brasil. Então aparecia um japonês puro lá em São Paulo e eu ia dissecar o cara. Eu pegava e tirava a pele da musculatura dele, de braço, analisava o ombro e via que o japonês ele tinha um sentido, as camadas. Quando fala que a mãe faz a cesárea, falam que são 7 camadas e tudo mais. Já ouviu essa história? Não. Do corte da cesárea. Então são várias camadas da musculatura que você vai ultrapassando. Na musculatura de ombro que eu estudava é a mesma forma. Então são camadas em cima de camadas musculares. É o sentido da fibra muscular. O japonês ele tem muito sentido de fibra muscular em mesma linha. Então isso gera elasticidade para ele. Os russos, eu estudei parte do russo nato, russo puro. O que acontece? Principalmente pelo clima frio, eles têm a fibra muscular trançada. Ela é emaranhada. O brasileiro é um vira-lata, que é uma mistura de raça. De tudo. Cada brasileiro que abria, que secava, era de uma forma. E já o negro, ele tem cada camada para um sentido. Então, vamos supor que o ombro do cara começa para esse sentido, a camada de baixo está para outra. Isso gera muita densidade e muita força. Eu não sabia o porquê que o negro era melhor na corrida, na explosão, na resistência, na força, em todos os esportes ele dominava. Até que vendo o documentário do Navio Negreiro, o documentário do Navio Negreiro foi documentário só por brancos que chegaram à ilha. Eu liguei pro meu professor e falei, preto afunda. Ele falou, o que você tá falando? 2 horas da manhã, eu falei, preto afunda. A gente achou as peças, foi buscar as peças e começamos a testar em água. E o que acontece? Realmente a densidade, você não vê negro nadador. Se a gente for em Santa Cruz, for em lago, for no clube, ver um negão nadando, é as costas que aparecem, a bunda e a sola do pé. É só onde tem gordura. O restante afunda, tem uma densidade maior. Então ele tem uma facilidade em ter mais força, uma predisposição em ter maior definição, e isso colabora com a explosão, com a agilidade, com tudo nele.
Então o negro ele tem uma facilidade maior em definir o músculo. Por causa da pigmentação, não só da cor, mas por esse lance da fibra muscular. E qual que é a sua opinião sobre o uso de anabolizantes? Cara, eu sou a favor. Eu sou a favor do uso de anabolizantes, mas o que acontece? Supervisionado. Se você pegar o seu cachorro e levar no veterinário, ele vai querer saber a idade do seu cachorro. Ele vai querer saber o peso do seu cachorro. Ele vai ver se é macho, se é fêmea. Ele vai fazer N protocolos para poder aplicar X do medicamento. Se você for numa farmácia tomar uma testosterona, lá tem testosterona de 1 ml e de 2 ml. O pessoal vai te aplicar a ampola. Se a sua mulher for lá e quiser tomar testosterona, o pessoal vai aplicar 1 ou 2 ml. É a mesma quantidade para o cara que tem 100 quilos, é a mesma quantidade para o cara que tem 70 quilos. Isso aí não faz muito sentido. Consegue entender? Que a indústria farmacêutica libera até X. Sim. O ideal seria o quê? O que o pessoal faz no underground, bujões de 10 ml, supervisionado com um médico, que é o que a gente acaba trabalhando com os fisiculturistas. Então o hormônio pode usar? Pode usar, acompanhado da sua necessidade. Então se você pesa 100 quilos, um hormônio vai ser calculado normalmente em 0,1 vezes seu peso. Então você vai chegar a 1 ml. Agora um cara de 70 vai tomar 0,7, não vai tomar 1. Esse 0,3 é como se o copo dele tivesse cheio de água e transbordasse. Você está tentando colocar num copo de 700 ml 1 litro. Vai transbordar. Então a maior parte das pessoas tem colateral pela falta de querer jogar o produto fora. Ah, mas abriu a ampola, 0,3 vai fazer diferença? Faz diferença. Faz diferença, derrama. Interfere. E aqui desejar também uma boa noite para Sandra Lúcia Branco Rego, tá nos desejando uma boa noite. Pessoal que tá nos acompanhando aqui e não deixou o dedão no like, ainda deixa. Nossa meta já foi batida, que era 15 likes, já estamos com 16. Então quem não deixou o dedão no like, deixa aí pra gente atingir os 20 likes, faltando 4. Quem não nos segue ainda no Instagram, Pod Sport TV, siga lá no Instagram e ajude a gente aí na divulgação do nosso trabalho. Professor, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero apenas fazer uma última pergunta aqui para você. Em relação ao uso de anabolizantes, você acha que pode interferir na questão do desempenho de um atleta tipo de futebol, de um atleta de vôlei, de um atleta de basquete? Você não fez o uso correto, porque eles têm sim o acompanhamento ali, eles logicamente fazem o uso correto. Mas vamos colocar assim, essa onda aí, essa moda de internet hoje em dia. Aí você tá com esse atleta que ele está querendo chegar num clube grande, joga num clube menor, que ele não tem assim tanta visibilidade. Até que ponto tudo isso aí pode prejudicar na carreira dele? Cara, doping. Dá doping. Vai dar doping no profissional. Enquanto o cara é um atleta que está abaixo do profissional, no amador ali, ele consegue fazer o uso do hormônio. A partir do profissional vai dar doping porque dá diferença. Não se compara carro de Fórmula 1 com carro de rua. Então não é aconselhado para quem quer ser profissional. Pega os meios nutricionais, o acompanhamento profissional, vai atrás das peneiras, faz realmente o que precisa fazer, o que todos fazem para estar dentro de um, sei lá, tratando de um futebol, de um clube profissional. Porque os atletas realmente de ponta, eles fazem o uso suplementar, nem a reposição hormonal é permitida. É só um suplemento. O suplemento. E o suplemento que ele precisa, não que o vendedor fica indicando vai passar ali toma creatina que faz bem. E nem o que os influencers vão passar para você. Não é isso aí não. Influencer não. Ô, pessoal, está falando aqui também da Estética Automotiva Stephanie Andrade, nosso parceiro. Você que tem seu carro, você que deixar ele limpinho, bonitinho, cheirosinho, leve na Estética Automotiva Stephanie Andrade, com um serviço de leva e traz com os melhores preços da nossa cidade. Lavagem simples, completa, tem higienização de bancos, vitrificação, tudo isso e muito mais na Estética Automotiva Stephanie Andrade. Passe lá e deixe seu carro no jeitinho, bonitinho. Nosso amigo Uber Donde começou até a adquirir mais clientes depois que ele levou o carro lá, por incrível que pareça.
Pessoal, então estamos chegando aqui ao final do nosso programa, de mais uma edição do nosso Pod Esporte. Agradecer ao nosso convidado Israel pela resenha e pelo bate-papo. Desejar sucesso na sua jornada profissional. Amém. Para nós. Vamos fazer uma boa semana aí. Muito obrigado, Israel. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana e até segunda-feira, se Deus quiser.